Sejam bem-vindos, meu nome é Michel Elau, vocês que já estão nos seguindo aqui no canal do YouTube. O ano de 2025 foi um ano onde eu busquei mais espiritualidade, na verdade comecei isso lá em 2024, e mais próximo de Deus, frequentando mais a igreja. Eu decidi no final do ano, como um desafio, ler o livro de Provérbios durante um capítulo todos os dias. E convidei meu sogro, que é o meu mentor espiritual, a gente troca muito, tem muita experiência, está me ensinando muitas coisas, para participar comigo, e ele aceitou o desafio. Daniel, se apresenta aqui. Muito bem, prazer conhecer todos vocês aí. O Daniel, né, conforme o Michel já disse, a gente vai estar junto aí nessa temporada aí, trocando ideias, né, sobre o livro de Provérbios, e espero que a gente possa estar contribuindo aí e que as pessoas também participem, né, Michel? Com certeza, esse é um dos princípios aqui, ação. E, assim, a ideia desse projeto, essa introdução que eu estou fazendo, eu vou fazer só nesse primeiro vídeo, é muito sobre trazer o que esse ensinamento milenar ele traz para a gente no dia a dia, relacionamentos, negócios, saúde, finanças, né? Uma coisa bem prática, né? Até porque eu estou começando agora, estou engateando, sou um bebê em relação à espiritualidade e religião, e eu não quero também que a religião em si seja o foco dessa conversa, né? Apesar de ela ser o que vai nos guiar para a sabedoria, né? E aí aqui está o Daniel para aprofundar, ajudar a gente a alinhar o conhecimento, poder a gente até direcionar a gente em algumas outras informações que a Bíblia nos traz, para que a gente tenha esse apoio. Vamos então começar, porque o Provérbios capítulo 1 é um livro que o que mais me incomodou nesse capítulo, desculpa, é que ao ler eu percebi que eu não faço muito do que está ensinado aqui, né? Um dos primeiros ensinamentos, né, que me gerou desconforto desse livro foi que eu sou um cara que, apesar de buscar conhecimento e buscar ajuda com mentores, eu invisto muito na minha educação, no meu conhecimento geral, fazer muito treinamento, a educação e conhecimento contínuo faz parte da minha vida. Eu sei que eu não faço o suficiente, porque eu tenho um pouco do ego, né? Eu tenho um pouco de querer aprender na frente dos outros, uma certa competitividade, e aí eu evito, né, pedir os conselhos quando eu sei que eu preciso pedir os conselhos. Uhum. Então, assim, teve o livro de Provérbios, tem ali a primeira parte que me incomodou foi: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ou seja, de vez em quando eu sou bem insensato, e quando eu deveria, na realidade, buscar isso, né? Então, eu vejo que isso acontece demais no trabalho, eu vejo que isso acontece demais nos relacionamentos, eu vejo que isso acontece demais na vida, né? Quando eu digo no relacionamento, por exemplo, você tem o seu cônjuge, né? E aí você não pede ajuda, você não quer ouvir o outro lado, né? Existe uma sabedoria do outro lado, existe o outro lado da história, né? No trabalho você não busca o conhecimento de um mentor, uma pessoa que já passou por aquela experiência, já teve os resultados que você gostaria de ter. E o que o Provérbios 1 traz sobre essas coisas aqui? É interessante aqui, Michel, porque a despeito de o livro de Provérbios, né, ele fazer parte do cânon sagrado, ele é considerado por muitos como não religioso, né? Por quê? Porque ele traz aspecto da vida secular e também aspecto da vida religiosa. Então ele te dá uma visão aberta de todas as coisas. Tanto é que você falou isso, se você pegar do capítulo 1, do versículo 1 ao 6, e você vai ler ainda, né? Ele procura capacitar ali o leitor para entender as palavras de sabedoria e inteligência. Ele tem o objetivo, assim, de maneira simples, né, da prudência e capacitar os estudantes também. Então isso é importante. E outra coisa que é bom a gente deixar claro também, a gente não vai procurar aqui fazer uma exegese do livro. Pode ser que em alguns momentos a gente vai fazer isso,
mas a gente vai fazer mais um bate-papo de sabedoria, né? Como diz aí, para a gente poder interpretar essas questões. Com certeza. E sabedoria, assim, as pessoas confundem muito o que é sabedoria e o que é informação. Tem muita gente que, por exemplo, lê provérbios, mas não adquire a sabedoria, porque a sabedoria é a prática daquilo, da informação. Não é só, beleza, eu li aqui o que está no livro, ou eu li alguma coisa que me deu conhecimento, ou eu entrei no canal do YouTube. Agora, o que você lê, o que você assiste, é totalmente diferente do que é a sabedoria, porque a sabedoria é aquilo que você entende e pratica, né? É o que traz para a realidade. E muito do que eu falo no empreendedorismo, nos negócios, na vida, uma coisa, tem uma multidão criticando hoje em dia, né, nas redes sociais, etc., sem estar passando por aquilo, né? Não tem a prática. Tem uma informação, tem uma opinião, mas não tem a sabedoria do que é passar por aquilo, do que é pagar um salário, do que é pagar um imposto, do que começar um mês negativo, sabendo que tem salários a serem pagos, que a sua empresa, por exemplo, depende da sua família, depende dos resultados do negócio, a sua própria família e muitas outras famílias dependem da empresa. Então tem essas questões que eu reflito muito e tem impactado minha vida nos últimos 16, 17 anos que eu empreendo e hoje trabalhando com outros negócios também. Uma coisa que eu achei bem legal também aqui dos provérbios que eu queria trazer, que é a referência aqui, do 29 ao 33, né? Que fala: visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram um pouco caso da minha advertência. Falou isso: comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Ou seja, a sua vida hoje, eu tenho umas frases que eu falo, que eu acho muito legal, que eu estou criando conteúdo no Instagram, né, e eu falava muito dessas coisas, e aí eu falo, a Bíblia é tipo um coach de verdade, entendeu? Porque ela tem muito ensinamento, né? Então, por exemplo, isso aqui fala o seguinte, eu falo: hoje você colhe as suas decisões dos últimos 10 anos. Ele fala aqui: se você não ouvir os meus ensinamentos, o meu conhecimento, a minha sabedoria e não botar ela em prática, você vai colher as consequências disso. Todos nós colhemos consequências das nossas ações, né? Então, e pode me corrigir, tá? De vez em quando eu falo com tanta... Não. eu falo com tanta assim, a assertividade, que se eu estiver falando alguma besteira, a gente está aqui para isso. Mas faz sentido o que você está falando. Faz sentido o que você está falando, porque aí você vê no versículo, né, igual o 29, você falou, do 26 aí até o 31, fala de experiências horríveis daqueles que rejeitam a sabedoria. Né? Ou seja, o que aí você está dizendo? Você rejeita o ensino, e aí você acaba colhendo aquilo. É interessante que a Bíblia diz isso, né? Não vos enganeis, aquilo que o homem plantar, isso também ele vai ceifar. Então, quer dizer, se você não trilha o caminho da sabedoria, né, e você recusa, você está plantando aquilo que você vai colher depois. E sabia que me fez lembrar até de uma historinha, né, de 3 pessoas que estavam fazendo alguma coisa, e eles faziam ali a comida, né, levavam comida para o trabalho, né? E um dos sujeitos falou assim: poxa vida, o que veio na minha marmita hoje? Veio arroz, feijão e macarrão. Poxa vida. Só que, na verdade, ele mesmo que fazia a marmita dele. Então, quer dizer, você não pode reclamar de uma coisa que você mesmo faz, né? Você prepara, como diz o outro, você prepara a cama para deitar. Então, é por isso que o nécio, e aí fala muito de sabedoria, e que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, você vê que Salomão, ele começa nos 6 primeiros versículos, preparando, fazendo a introdução para você usufruir de tudo mais que o livro vai dizer, que é isso: você pode passar de simples e de nécio a ter sabedoria, basta você escolher, que aí Isso que ele está falando já é uma prévia, eu não sabia disso, tá, galera? Então, quer dizer, é uma prévia do que vai acontecer nessa primeira semana, onde a gente cada dia vai trazer um capítulo do livro diferente, ou seja, esses primeiros 6 dias, por acaso, a gente vai falar sobre como adquirir a sabedoria, o que é sabedoria, etc. E você falou que sobre, né, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E eu falo assim, basicamente você não entender isso ou não seguir isso é construir um erro sem perceber, né? E aí fala aqui também que
pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Ou seja, o fato de você ignorar não tira de você a responsabilidade das consequências, né? Com certeza, né? É aquela coisa, né? O camarada pega um copo de veneno, eu não sabia, bebi. Vai morrer. Né? E existe até uma musiquinha, nada contra, nem sei quem é o autor, mas tem uma musiquinha que diz assim, que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Né? Lê do engano. Essa música aí, que é uma música popular, né? Sim. Não vai te proteger, não. A gente tinha até uma frase também que eu falava muito, os bêbados e as crianças são protegidas. Dão mais trabalho, né? Mas são protegidos por Deus, não sei o que, etc. Mas não é verdade. Todos sofremos algum tipo de consequência independente. Tanto que as crianças precisam elas não têm o conhecimento, não têm a sabedoria, elas precisam do auxílio dos adultos para se formarem, se crescerem, etc. E só um parênteses na sua fala ainda, Michel, quando a gente fala de criança aí, né, que a gente precisa dessa sabedoria, é interessante que a Bíblia, em outro lugar, em Deuteronômio, ela diz assim, essas palavras que hoje te ordeno, tu as inculcarás a teu filho, ensinarás ao deitar, ao levantar, ao sentar-se à mesa, no quintal, brincando, em qualquer lugar. Às vezes eu fico assim meio pasmado quando a gente fala em sabedoria e existe algum fundo de verdade, mas as pessoas falam assim, nós temos muito que aprender com as crianças. E tem gente querendo ir nas ondas das crianças. Mas a Bíblia diz isso, e aqui em Provérbios também a sabedoria. Você, pelo que você andou e a experiência que você já tem, você tem que passar para o seu filho e calcar nisso aí, nossa sabedoria. Não que não haja nada que a gente não possa aprender com as crianças. Eu acho que nesse caso até de esquecer o que era bom de ser criança, por exemplo, a procura, a simplicidade, a procura por conhecimento, a sede, o perdoar, né? A sede por fazer as coisas assim, sem se preocupar com o erro, né? Tipo assim, caiu da bicicleta, levanta, né? Tipo, caindo que se aprende. Então hoje, de vez em quando, tem gente que não se desenvolve tão bem quanto adulto porque não quer errar. E o erro faz parte um pouco do processo do aprendizado. Mas você falou agora sobre o convite à sabedoria, e fala assim, a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue voz nas praças públicas, nas esquinas, nas ruas barulhentas, ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Ou seja, ela está em tudo quanto é lugar. A gente pode buscar. E é isso que eu falo, que eu vejo muita gente com medo de pedir ajuda, com vergonha de pedir ajuda. Eu como mentor, como alguém que vende mentoria, alguém que vende coaching, né? Alguém que oferece consultorias, etc., eu tenho um conhecimento que outras pessoas podem usufruir disso. Da mesma maneira que outras pessoas que têm maior... você, por exemplo, aqui me ajudando com a minha espiritualidade, com o conhecimento da Bíblia, você tem trazido para mim... Ou seja, eu pergunto, eu não tenho vergonha de perguntar as coisas para você. E eu faço jus ao seu tempo, ao seu conhecimento, à sua sabedoria, porque eu não desperdiço, eu busco, sinceramente, buscar, assim, absorver esse conhecimento para mim. E eu acho que as pessoas, hoje em dia, elas não fazem tanto isso quanto deveriam, né? A maioria, né? Tipo, preferem errar, pagar um preço mais caro, do que sentar com alguém um pouco mais sábio, uma pessoa que já passou pelaquela experiência, você já foi vendedor de carro, etc. Imagina se eu sento com alguém que, quando eu vou empreender, em vez de sair empreendendo do zero, sem passar por nada, por que não procurar outras pessoas que são referências para evitar cometer os mesmos erros daquela pessoa? Alguém que já chegou onde você quer chegar, para trilhar um caminho mais reto do que os caminhos altos e baixos, do que as curvadas, etc. E esse livro fala sobre isso, de buscar não só o mentor em Deus e na Bíblia, mas também em pessoas confiáveis, né? Que são relevantes àquilo que você está buscando como objetivo. E é interessante aí, porque quando aqui no livro, né, no capítulo 1, versículo 7, por exemplo, que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí, e é bom que você falou, não se tratando de religião, né, mas se você pegar aí todas as religiões, né, qualquer uma que você pegar, o budismo, o islamismo, a questão da evangélico, né, como as pessoas costumam traduzir, católico e tal, você vai perceber que todos têm um Senhor
de alguma coisa, né, que você teme, que você busca servir, que você busca agradar. Alguns dizem que é o universo, joga para o universo, não importa, mas sempre. Então, mas a Bíblia, ela, em Provérbios, ela começa mostrando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, é a base. Quer ter base, quer começar a ser sábio, né? Não no sentido simplesmente de ter conhecimento técnico, mas quando aqui fala de sabedoria, fala da vida inteira. E quando você pega isso, aí você traz para o lado espiritual, para o lado material, para o lado familiar, para o lado da educação. Então, é de tudo, né? E isso é muito importante, esse temor, porque lá no fundo do coração, todo mundo que está assistindo a gente, e nós também, nós sentimos lá dentro um vazio, né? Alguma coisa assim, sabe, pô, tem que preencher isso aqui. Aí eu preciso de adrenalina, de que eu preciso? E aí quando você começa, eu preciso de sabedoria, né? Começar a entender as coisas. Isso. Sim, já começando aqui a encerrar, aqui esse capítulo, né? Eu diria que, por exemplo, pessoas que precisam desse capítulo, né, de Provérbios, esse início aqui, não só da sabedoria, mas de iniciar esse trabalho conosco, são pessoas, por exemplo, se você rejeita conselho sem analisar, não estou falando que você tem que aceitar o conselho de todo mundo, mas se você receita conselho, pessoas como líderes de empresas que rejeitam o conselho dos funcionários, da sua própria equipe, né? Não estou falando que você tem que fazer tudo que a sua equipe pede, mas você tem que ouvir, você tem que analisar, você tem que colocar em prática, né? No relacionamento, como eu já citei no início do exemplo, escutar a sua companheira, o seu companheiro, né? No sentido de, mas ela só reclama. Tem que sentar e conversar, buscar o conhecimento, a sabedoria, porque ela deve estar trazendo alguma coisa que é importante ali. E acho que o mais comum são pessoas que consideram pedir conselho fraqueza, ou seja, vão repetir erros, e essas pessoas que ficam repetindo erros sempre culpam o quê? Fatores externos. É o governo, é fulano, é meu pai, foi um problema, um trauma na minha vida. Cara, é aquilo. Tudo pode ter acontecido na tua vida, mas você é responsável do que acontece daqui para frente. E aí foi bom você ter falado essa palavra aí, Michel, porque a gente precisa dicotomizar a questão da culpa e responsabilidade. Né? E aí eu vou trazer aqui para a gente dois exemplos, que é, por exemplo, o exemplo de Judas, por exemplo, é o exemplo de Judas e o exemplo de Pedro. Boa. Né? Quando você pega ali, e aí o versículo 31, né, diz assim, olha, fruto do seu procedimento, que é portanto comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Então, quando você pega Judas e Pedro, a Bíblia traz Judas fazendo algo, que é trair Jesus, ele vende lá pelas moedas de prata, depois de vender, ele se sente culpado. E aí diz a Bíblia que se sentiu culpado, ele sai dali e vai se suicidar. Né? Aí você, por outro lado, você pega Pedro. Pedro nega a Jesus, mas ele se sente responsável. Ele falou, poxa, eu pequei. Eu pequei. Então, a visão de quem é responsável, foi o que você tocou aí, a função é outra. Peraí, eu assumo o que eu fiz. Como é que eu posso resolver isso agora? E o que se sente simplesmente culpado, que é o caso de Jesus, ele se desespera e a alternativa dele é dar um fim, ou sei lá o que, ou desistir, digamos assim, né? E já Pedro não, na responsabilidade ele puxa para ele, reconhece o erro e toma reprograma, né? Como diz e o GPS também, né? Reprogramando a rota. Ele reprograma a rota e ele entende o que fez e agora ele diz assim, o que eu posso fazer para consertar? Então o livro de Provérbios tem esse objetivo aí também, nesse primeiro capítulo, né? De ter essa sabedoria ao ponto de que, eu acho que hoje a gente tem um déficit muito grande de assumir as coisas. As pessoas hoje têm dificuldade de falar assim, poxa, eu errei, mas eu vou fazer diferente, eu vou consertar isso aí. Boa. Então, eu acredito que isso aqui já traz uma boa base para o texto do primeiro capítulo. Acho que já a gente discute. Quem está na comunidade do WhatsApp, a gente tem um canalzinho dentro do WhatsApp que vai ter a oportunidade, vou colocar aqui na descrição do vídeo, para você entrar e fazer parte lá, você receber os anúncios do próprio vídeo aqui, e também a gente vai em alguns momentos abrir o canal para responder algumas perguntas, mas eu digo que
não adianta não ter ação, né? Tipo, sabedoria não é só informação. Você não vai adquirir a sabedoria só assistindo a gente. Você tem que colocar em prática, né? Você tem que ter uma resposta prática para aquilo que você está buscando. Então, a pergunta que eu tenho para vocês hoje é, antes de você decidir algo importante, o que você vai fazer? Você vai perguntar isso, procurar alguém, um conselho de alguém que já passou pelo que você está passando? Qual é o teu projeto de vida nesse momento que você está se sentindo angustiado? Talvez buscar na Bíblia um pouco de apoio, né, de Deus, e ao mesmo tempo também perguntar assim, quem que já passou por isso na minha rede, na minha igreja, ou nos meus amigos, ou nos meus negócios, assim, na minha rede de networking, quem que eu posso procurar conselho, né? É porque, normalmente, a gente precisa dar esse primeiro passo. A gente não pode ficar só assistindo. Exatamente. E fechando, Michel, também, né, junto contigo aí, eu queria dizer para os amigos que irão participar conosco, né, para realmente dar a sua opinião. A gente está aqui num bate-papo e eles também entram nesse bate-papo, comenta com a gente aí, ó, o que achou de legal nisso aí, dá uma lida, uma pesquisada. É interessante isso aí para a gente ir caminhando. Obrigado. Um abraço. Até o próximo vídeo.